E aí, tudo bem? Vamos bater o nosso papinho aqui sobre administração geral num pós-edital da EBSER, no tópico da cultura organizacional, para todos os cargos aí que cobram esse tópico. Então fica bem tranquilo que a gente vai bater um pouquinho aqui de cultura organizacional, vamos trazer aí muitos conceitos cobrados em provas, tá? Vamos começar. A cultura organizacional pode ser definida como um conjunto de valores, crenças, costumes, hábitos, normas, símbolos e outros fatores que são compartilhados pelos membros de uma organização e geram determinados padrões de comportamento coletivo. Olha o que eu te destaquei, né? Se você for olhar para o Chiavenato, na visão aí do Chiavenato, ele diz que o modo que umas pessoas interagem numa organização, as atitudes predominantes, as pressuposições subjacentes, as aspirações e os assuntos relevantes nas interações fazem parte da cultura organizacional. A gente também pode ter, de acordo com Shen, tá? Não sei como é que se fala isso aqui, eu acho que é Shen o nome dele mesmo. Apesar de parecer em inglês, não é em inglês não. Enfim, a cultura organizacional se define como um padrão de suposições básicas que são compartilhados pelos membros de uma organização, ou seja, padrões de comportamentos coletivos, né? E esses padrões foram aprendidos pelo grupo à medida que o grupo solucionava os problemas de adaptação externa e de integração interna. Então, é um conceito bem bom, um conceito bem interessante. A gente também tem outros conceitos cobrados em prova, de cultura organizacional, que diz que ela representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e direciona as ações para o alcance dos objetivos organizacionais. Então copia aí, ó, cultura organizacional é o conjunto de hábitos e de crenças que são estabelecidos por quê? Por normas, valores, atitudes e expectativas, tá? E compartilhado, claro, por todos os membros da organização. Então, a cultura organizacional, ela acaba por espelhar a mentalidade que predomina em uma organização, a mentalidade que predomina em uma organização. Então, a cultura organizacional, ela acaba estando presente em todas as organizações. Claro que cada organização tem a sua cultura, que a diferencia das demais organizações, tá? Se você quiser em palavras mais simples e mais palpáveis, você pode botar aí que a cultura organizacional é a identidade. É a identidade da organização, tá? É a identidade da organização, tendo essa ideia aqui dos hábitos e das crenças, tá bom? A identidade ou a personalidade da nossa organização, tranquilo? A cultura organizacional fornece aos membros da organização um senso de identidade e um sentimento de pertencimento ao grupo. Então, a cultura acaba por indicar, ó, a postura que deve ser seguida pelos membros da organização. Então, através da cultura organizacional, o indivíduo percebe de que maneira deve se portar, deve se vestir e deve se comportar. E, claro, ele consegue distinguir o que é aprovado e o que é reprovado pela organização. Então, você pode concluir, você pode puxar daí que a cultura vai influenciar o comportamento. Tá? A cultura influencia o comportamento das pessoas e a forma como os indivíduos enfrentam temas do dia a dia, certo? Para Robbins, a cultura organizacional é composta por 7 características básicas, tá? Suponho que você pelo menos tenha uma noção ou saiba mesmo quais são as características básicas, ainda que não descrever de maneira completa. Isso cai, tá bom? Então, inovação e assunção de riscos é o grau em que os funcionários são estimulados a inovar e a assumir riscos. Atenção aos detalhes é o grau que se espera que os funcionários ou colaboradores demonstrem precisão, análise e atenção aos detalhes. Orientação para os resultados é o grau em que os dirigentes focam mais nos resultados do que as técnicas e os processos que vão ser empregados para o alcance desses mesmos resultados. Orientação para as pessoas é o grau em que as decisões dos dirigentes levam em consideração o efeito do resultado sobre as pessoas da organização. Orientação para a equipe é o grau em que as atividades de trabalho são mais organizadas em termos de equipe do que de indivíduos. Agressividade é o grau em que as pessoas são competitivas e agressivas em vez de dóceis e acomodadas. E a estabilidade, que é o grau em que as atividades organizacionais enfatizam a manutenção
do status quo, do status atual, ao invés do crescimento. Todas essas 7 características aqui que eu falei para ti, elas coexistem dentro de uma organização em um grau menor ou um grau maior, e juntas formam a complexidade da cultura organizacional. Tranquilo, né? A cultura organizacional desempenha diversas funções dentro da organização. Dentre elas, a principal é a de promover a integração dos indivíduos. Robbins elenca algumas outras funções da cultura organizacional. Segundo o autor, a cultura organizacional ela é definidora de fronteiras, ou seja, ela cria distinções que diferenciam as organizações umas das outras. É aquela ideia que eu te falei da cultura organizacional ser a identidade, né, da nossa organização, tá? E aí a gente parte para o próximo tópico, né? A cultura organizacional traz senso de identidade, ela proporciona o senso de identidade aos membros da organização. Comprometimento, ela facilita o comprometimento dos membros da organização com algo maior do que os interesses individuais de cada um. A cultura organizacional trabalha a estabilidade do sistema social, ou seja, é o cimento, né, que mantém aquela organização coesa. Por quê? Porque ela fornece os padrões que são adequados e que os funcionários devem fazer ou devem dizer, né? E mecanismo de controle e direcionador de sentido, ou seja, ela orienta as atitudes e os comportamentos dos colaboradores. Então, é como se a cultura organizacional acabasse por definir as regras do jogo. Tranquilinho, né? As funções da cultura. Vamos ver um pouquinho agora sobre o iceberg da cultura organizacional. Alguns aspectos da cultura organizacional são mais visíveis e percebidos mais facilmente, enquanto outros são menos visíveis e mais difíceis de serem percebidos. Isso acontece porque a cultura organizacional funciona como um iceberg, tá bom? Ou seja, como é que é funcionar como um iceberg? É exatamente o que você está vendo aqui no meu desenho triste, né? Uma pequena parte fica acima aqui do nível, né? Uma pequena parte fica acima do nível, fora da água, enquanto a maior parte fica oculta, fica submersa, ou seja, fica fora da visão das pessoas. Então, o iceberg da cultura organizacional, ele é composto por aspectos formais e visíveis, aspectos abertos, aspectos explícitos, tá? Ou seja, são que estão no topo, são que estão aqui, ó, fora da água, certo? Tá marcadinho aqui de amarelo. Os aspectos informais, vou marcar aqui de verde, é o que está embaixo da água, são os aspectos invisíveis. Então, são ó, aspectos informais, aspectos invisíveis, aspectos fechados e aspectos tácitos, ou seja, estão na base, estão submersos na água, né? Então, essa é a ideia do iceberg da cultura organizacional. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses aspectos visíveis e pelos aspectos invisíveis, tá? Componentes visíveis da cultura organizacional, a estrutura organizacional, as descrições e títulos de cargo, os objetivos e estratégias, a tecnologia e as práticas operacionais, as políticas e diretrizes de pessoal, os métodos e procedimentos de trabalho, os métodos de produtividade física e financeira. Tudo isso aqui está na parte de cima, né, do nosso iceberg. São os componentes visíveis. E os componentes invisíveis da cultura organizacional? A gente parte para valores, para expectativa, para padrões de poder, padrões de influência, percepção e atitude das pessoas, para os sentimentos do grupo, para as relações afetivas, para as normas do grupo, para os padrões de interação informal, né? Tudo isso aqui é a parte invisível do nosso iceberg organizacional. Tá? São várias, né, as classificações de divisões de cultura organizacional, ao contrário de clima, que é só favorável ou não favorável, mas também é tudo muito parecido e tudo meio que intuitivo. Então, bora seguindo. Níveis da cultura organizacional. Com base no iceberg da cultura, Shein destaca que a cultura organizacional é composta por 3 itens. Então, essa é a classificação, tá? Vou até botar um asterisquinho aqui, ó. Essa é a classificação que mais aparece em provas e muito provavelmente vai cair aí na tua prova da EBSER. São os artefatos, os valores compartilhados e os pressupostos básicos, tá? Artefatos, ó, são os primeiros níveis, tá bom? É o primeiro nível de cultura, é o nível mais superficial, é o nível mais externo. Em outras palavras, é o nível visível, certo? Do nosso iceberg da cultura organizacional. Os artefatos são coisas, são
até situações, tá? Que indicam visual ou auditivamente como é a cultura daquela organização. Então são todos os fenômenos, é tudo que as pessoas veem, tudo que as pessoas ouvem, tudo que as pessoas sentem quando encontram um novo grupo com uma cultura diferente da sua. Então é o grupo mais fácil de ser observado, é o ponto mais fácil de ser observado numa cultura organizacional. E claro, por ser o mais fácil de ser observado, também é o mais fácil de ser alterado. Então é uma dimensão bem objetiva, tá? É uma dimensão bem objetiva. Até botar aqui embaixo artefato. É uma dimensão bem objetiva da cultura organizacional, tá bom? Então a gente tem a linguagem, o ambiente físico, as roupas, o estilo de vestuário, as maneiras de se comunicar dentro daquela organização, os símbolos, os heróis, os mitos, as histórias dentro da empresa, os rituais, as cerimônias e por aí vai, tá? A gente também tem para Shen o segundo nível, né, da cultura organizacional, chamado valores compartilhados. Também pode encontrar valores compartilhados com o nome de crenças e valores expostos. É a mesma coisa, tá? E esse é o segundo nível da cultura organizacional. São os valores compartilhados, tá? É um nível quase invisível. Raras vezes pode visualizar, pode passar um pouquinho ali da borda, ou é muito difícil de ser visto, tá bom? Os valores e as crenças são os conceitos que as pessoas têm como certo e como errado dentro de uma organização. Então, são os valores que indicam, por exemplo, por que as pessoas agem de uma determinada forma. Então, os valores definem por que as pessoas fazem o que elas fazem ou não fazem o que elas não fazem, né? São justificativas que todos aceitam em relação ao que deve ser feito ou não deve ser feito, tá bom? Então, estão no nível consciente, né? A gente sabe por que tem que ser feito aquilo, por que não deve ser feito aquela outra coisa. Então, estão no nível consciente e acabam por conduzir o comportamento da organização. Então, aqui entra as estratégias da organização, as filosofias, os objetivos, né? Tudo isso aí está dentro de valores compartilhados, tá? E por fim, a gente tem os pressupostos básicos, ou as suposições básicas, ou as pressuposições básicas, tá? É o terceiro nível da cultura, é o nível mais profundo, é o nível mais oculto dessa cultura, é o nível mais invisível. São aquelas verdades inquestionáveis, aquilo, tudo que é suposição, que é tido como verdadeiro naquela organização, naquela empresa. É o que está mais arraigado e ninguém discute aquilo, ou se tende a não se discutir aquilo, ou não se questionar aquilo. Então são extremamente difíceis de serem mudados os pressupostos básicos, né? São as fontes originais dos valores. Muitas vezes esses valores compartilhados aqui, eles acabam sendo originados dos pressupostos básicos. Então é uma dimensão muito subjetiva, tá? São os pensamentos, os sentimentos, as percepções e as crenças inconscientes. Cuida que esse aqui é a classificação, essa aqui é a classificação mais cobrada em prova: artefato, valor compartilhado e pressuposto básico. Passamos um tempinho bom aqui, mas extremamente relevante, tá certo? De acordo com Maximiano, os principais componentes da cultura organizacional são os seguintes: artefatos, tecnologias, símbolos e valores. Bem parecido, né? Aqui os artefatos continuam sendo os mais visíveis da cultura organizacional. Então as roupas, a arquitetura, o veículo, o produto, tudo que as pessoas utilizam. A tecnologia são as ferramentas e os conhecimentos que a organização utiliza, ou os funcionários utilizam para quê? Para solucionar os problemas ou produzir produtos ou produzir serviços, né? Os símbolos podem ser imateriais ou materiais, tá? São os comportamentos, são os objetos que transmitem as mensagens e os significados de uma cultura organizacional. Então aqui vai entrar os heróis, vai entrar os mitos, vai entrar as imagens, vai entrar a linguagem, vai entrar vários elementos de vestuário e arquitetura, tá bom? E por fim, os valores aqui é que são os níveis mais, é o nível mais profundo da cultura organizacional. São os elementos mais internos da cultura organizacional, tá? Porque tá as crenças, os preconceitos, a ideologia, todo tipo de atitude e julgamento tá aqui na ideia dos valores, certo? Muito cuidado com a classificação anterior, que na anterior, olha aqui de azul, ó, era artefato. Embaixo, valor compartilhado e pressuposto básico, né? Então, valor compartilhado estava bem no meio, certo? E aqui, valor é o nível mais profundo. Como é que você vai saber se ele perguntar de valor
se está falando dessa classificação mais profunda ou a classificação intermediária. Você vai ter que ir pelo contexto, tá? Se falar de tecnologia, se falar de símbolo, se falar de vestuário, arquitetura, ferramentas e conhecimentos, está falando dos componentes de Maximiano, tá? Se não, está falando dos níveis da cultura organizacional de Shen. Então fica muito ligado com isso aí, porque você pode confundir os valores como o nível mais profundo de Maximiano ou os valores compartilhados como nível intermediário da cultura de Shen, beleza? Normalmente vem com essa aqui do meio, mas não raras vezes a gente encontra aí os valores nessa classificação. Outra maneira de você identificar é se ele falar o autor, né? Falar por Maximiano ou falar Shen. É bem improvável porque é meio covarde, tá bom? Então vai mais pelo que eu te falei mesmo, beleza? Tipos de cultura organizacional. A gente tem a cultura dominante, a gente tem as subculturas e tem a contracultura, tá? A cultura dominante é aquela que representa os valores essenciais compartilhados pelos membros da organização. É como se fosse a cultura maior, a cultura principal da organização. Quando a gente fala de maneira genérica, cultura da organização, a gente está falando, ó, da cultura dominante, certo? Subcultura são valores que são compartilhados por alguns membros, por alguns grupos da organização. Então, refletem situações, experiências, problemas de alguns departamentos, de algumas unidades regionais, de alguns setores, tá? E a contracultura, ela representa valores contrários ao da cultura dominante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a subcultura, porque eu lembrei de uma questão de prova bem interessante. A subcultura, ela não é contrária à cultura dominante, elas coexistem pacificamente, tá? Eu tenho a cultura principal da organização e dentro dos setores, dos departamentos, eu posso ter subculturas. A contracultura não, elas são valores contrários ao que a cultura dominante está trazendo aí na nossa organização. Então, quando alguns membros compartilham de valores contrários ao valor principal daquela organização, eles são contrários, são antagônicos, eles são a contracultura daquela cultura principal, daquela cultura dominante, tá bom? Então a contracultura, ela é conflitante, ela é antagônica à cultura dominante. A subcultura não. A subcultura, ela pode tranquilamente, e na verdade é o que mais acontece, coexistir de maneira pacífica, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre cultura forte e cultura fraca. É possível diferenciar a cultura forte das culturas fracas. Se a maioria dos funcionários que respondem a pesquisas feitas pela gerência tem as mesmas opiniões sobre os valores e a missão da organização, a cultura é forte. Se as opiniões variam bastante, então ela é fraca. É até meio intuitivo, né? Você pegando do português, esse cultura forte e cultura fraca. Então, na cultura forte, os valores principais, os valores essenciais da organização são aceitos, acatados e compartilhados pela grande maioria dos membros da organização. Isso, claro, influencia os comportamentos, né? Aí diminui a rotatividade, diminui o turnover, enfim. Por quê? Porque os funcionários concordam com os valores da organização. Então, a chance de eles quererem sair da organização é muito pouca, tá? Uma empresa com cultura forte, ela consegue reter os funcionários com maior facilidade. Por quê? Aumenta o comprometimento, aumenta a lealdade, aumenta até a assiduidade, né? E a cultura forte, ela diminui a necessidade de regra e controle rígido sobre os funcionários, porque a cultura, lembra que ela influencia o comportamento? Se é forte, todo mundo meio que sabe o que fazer, já sabe como deve se comportar, já sabe qual deve ser a sua postura. Então não tem por que ter controle super rígido, controle super forte, tá? Todo mundo sabe mais ou menos o seu papel dentro daquela cultura da organização. Já a cultura fraca, os valores da organização, não são aceitos, não são compartilhados pela maioria dos membros da organização. Por quê? Porque tem muita divergência de valores. Então, eu tenho um descontentamento maior dos funcionários, dos colaboradores. Muitas vezes eu tenho discussões meio que públicas, sabe assim, dentro da organização. Eu tenho baixo comprometimento, eu tenho um alto nível de absenteísmo, uma alta rotatividade, né? Então, qual que é a ideia? Quanto mais funcionários acatarem os valores daquela organização e compartilharem os valores essenciais, e quanto maior for o comprometimento das pessoas com esse valor, mais forte vai ser a cultura organizacional e maior vai ser a influência dessa cultura sobre a organização. E o contrário também é válido, né? Quanto menos aceitarem e compartilharem, mais fraca vai ser a cultura, beleza? Vantagens e desvantagens de trabalhar na cultura organizacional dentro de uma empresa. A cultura organizacional pode trazer diversos benefícios para a organização.
e também pode gerar problemas, né? Vantagens. Aqui esse slide aqui é só de vantagens. Vou até marcar aqui de amarelinho, ó. Vantagens. A cultura confere identidade à organização, ou seja, diferencia uma organização da outra. Ela proporciona um senso de identidade aos membros. Ela melhora o comprometimento dos membros da organização com os objetivos organizacionais. Ela funciona como mecanismo de controle, diminuindo a necessidade de regras e controles rígidos. Ela estimula a estabilidade do sistema social, ou seja, é aquele cimento que mantém a organização coesa. Ela funciona como um guia de sentido que orienta as atitudes e os comportamentos dos funcionários, né? Ela indica o que deve ser feito e o que é importante. Ela aumenta a uniformidade do comportamento dos funcionários na organização, fornece uma imagem clara do que é aquela organização e uma cultura forte diminui aí o aparecimento de problemas internos, reduz o nível de conflitos e, claro, melhora o desempenho organizacional. São essas as principais vantagens de se trabalhar a cultura organizacional. E as desvantagens, né? As desvantagens de não se trabalhar bem uma cultura, ou se tem uma cultura fraca, qual é? Pode ter dificuldade de mudança organizacional, ou seja, a organização fica muito rígida em relação às mudanças. Eu posso ter dificuldade de adaptação aos novos desafios e oportunidades. Eu posso deixar os membros da organização resistentes às mudanças. E essa cultura mal trabalhada, ou uma cultura fraca, ou uma desvantagem, né, de não trabalhar a cultura organizacional, é que ela pode ser uma barreira à diversidade e à inovação, tá bom? Então, finalizamos, certo? Focamos nos principais pontos do assunto. Eu quero que você resolva questões sobre o assunto. Qualquer dúvida, não deixe de me chamar, tá bom? Espero que você tenha gostado, mas principalmente que você tenha aprendido. Te peço aqui que você se inscreva no canal, tá? E se você não quiser se inscrever, pelo menos curte esse vídeo. Já me ajuda bastante, beleza? Bons estudos!